Pessoal, eu dei o start aqui na gravação. Se desculpa eu ter entrado aqui um pouco atrasado, mas a IA aqui deveria ter entrado aqui, não me avisou. Mas enfim, antes da gente iniciar a aula de hoje, propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês o nossa diretriz aí, né, que a gente tem que seguir, né, no aprendizado EAD, tá? Só um minutinho aqui. Vou compartilhar o som, tá? Aqui, achei. Já que a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, a gente tem que, né, acostumar com os novos tempos. Voltando aqui à aula, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu estava verificando aqui, tá, o momento presencial. Já estou postando as FOs, tá? As FOs aqui que estavam faltando. Então vão faltar só dois momentos presenciais, né? Do dia 13/9. Na verdade, vocês estavam de gap, né? Entre. Porque eu tô vendo aqui que a última aula foi 30/8, tá? De presencial. E agora 13/9. Então vocês vão estar junto com outras turmas aí do Roberto Manche, tá? Inclusive uma turma que eu estou ministrando aula hoje também, no último horário. A turma aí que vai estar junto com vocês. Aí a gente fez até adequação. Na outra turma não estava previsto para 13/9. Daí a gente readecou, tá? Para fazer o máximo aproveitamento. Enfim. Pessoal, lembrando, eu estou vendo aqui que vocês estão enviando, estou fazendo a correção, tá? Os momentos presenciais, eu já seis aqui, né? Eu já tenho já registrado. Então agora dia 13, né? Dia 13 vocês vão ter mais um momento presencial, dia 13/9. E lembrando, pessoal, que você já tem o subsídio já suficiente para poder operar, né, os equipamentos lá no laboratório. Fazendo um retrospecto aqui, né? A gente já falou do inicial, né? Por que que o motor elétrico ele precisa de todo esse equipamento, né? Porque ele tem a corrente de partida. Já falamos de todos os esquemas, aqui, ó, o esquema um. Isso tudo é da atividade 2. Atividade um lembra que é um formulário, né? Estrela triângulo, chave compensadora, aqui, ó, o transformador aqui, né? Frenagem por injeção de corrente. Depois a gente evoluiu, né? A gente foi para o CLP, isso é uma partida direta. Depois a gente foi para o soft starter, né? E por fim para o inversor de frequência.
Opa, e aí? E aí, Wanderson, beleza? Eu acho que o teu áudio tá liberado aí, teu áudio. Tava tomando banho, cheguei, tá, você vê, agora que eu liguei aqui o telefone aqui. Não, beleza, já chegou em tempo aí. Eu tava falando aqui, né? Você já tem todo o subsídio aí para partida de motores, né? E aí, tava comentando, na última aula a gente falou aqui sobre. Foi bem raso, hoje a gente vai dar uma aprofundada mais em transformador. A gente pode até também Isso. discorrer sobre motores, porque ainda Aham. vai faltar, ó, fora a aula de hoje que a gente está gravando agora, mais duas aulas. Mais duas Daí aulas. eu vi agora há pouco, só depois que você entrou, aí eu vi, até eu comentei, né, que eu estou corrigindo as tarefas. A única que eu corrijo diretamente é a segunda atividade, né? A outra você já tem, na hora que você faz lá, você já tem sua nota automática. Sim. Os momentos presenciais, já estou fazendo aqui o lançamento. Eu vi que são seis, tem seis aqui já, Uhum. e vocês vão Ah, não- ter, pelo cronograma, vocês vão ter uma agora, dia 13. Isso. Então, vocês tiveram um gap grande aí, né? Desde da época aí das férias, né? Só agora que É. voltou, vai voltar o presencial do laboratório. É. Inclusive, eu estava comentando, tem uma turma que eles estão no módulo 3, aí eles vão participar junto lá, não na mesma sala, né? Mas ó, a gente pegou e aí a Lúcia pediu para marcar para dia 13 agora, né? Porque aí Uhum. iria aproveitar lá a infraestrutura. Sim. Aí, mas para vocês estava ok, né? Realmente era dia Uhum. 13 mesmo. Aí parece outra turma que não era. Aí eu fiz a alteração, a Laura alterou lá, mas pelo que eu tô Sim. vendo, tá ok aqui, né? Sim. Aí na última, então a gente já falou de todas as atividades, né? Da atividade um, da atividade 2, mostramos, já passamos por todos os tipos de acionamento. Aí por isso que eu tô pensando agora a gente ir aprofundando. A gente começou na aula passada aí sobre transformador. Sou Queria ver se a tomador, gente né? Queria ver se a gente dá uma aprofundada mais aqui. Uhum. Aí eu separei o material aqui pra gente, só a gente fazendo uma recordação aqui. Do livro um, todos os tópicos nós já vimos, né? Que são basicamente os elementos para partida, né? Sensor, botoeira, contator, o É. acionamento em si, a gente já falou deles. Aterramento, a gente pode até Ó. inclusive, eu vou pegar e mostrar. Eu acredito que acho que na próxima aula dá para a gente fazer isso. Eu vou pegar a NBR 5419 e é para a gente comentar ela aqui. Aí tem o motor de indução. A gente não falou muito de máquinas elétricas aqui, pode ser até assunto da, da outra aula. E do livro 2. A gente falou de transformador. Mas aí vamos pegar ponto a ponto dele aqui. Aí por isso que eu dupliquei ele para a gente olhar olhar aqui para o link, né? Para o tópico e a gente ir passando por ele. Fica lá na página 67. Ó, e o bom que fala aqui sobre o transformador de potência, né? Eu vou aproveitar também outro tópico nosso.
o mesmo tópico. Eu vi que na aula passada esse livro do Mamed aqui, eu acho que é a página 400 a 600. Deixa eu acessar aqui no menu. Para-raio. Não, e eu também vou usar ele aqui, ó, que tem muita coisa interessante. Ó, já sei, vamos falar de transformadores de instrumento aqui, vamos aproveitar a oportunidade. A gente falou no último aqui, ó, foi transformador de potência. Então vamos fazer o seguinte. Vamos seguir a lógica aqui, o transformador de potência. Depois a gente volta, ó, para transformador de corrente, TC, que é um tipo de transformador, né? Só que para leitura, né? Vamos lá. Ó, eu gostei desse tópico aqui, ó, que fala sobre as características, né? Então, o transformador em si, ele, né? Se a gente pegar o desenho genérico nas bibliografias aí, tem dois tipos de desenho. Tem esse daqui, ó, que é basicamente uma circunferência. Deixa eu desenhar direito, né? Que, nossa, ainda bem que existe AutoCAD, né? Geralmente o transformador ele vem com uma circunferência maior, uma circunferência menor, aí geralmente a maior, e esse transformador aqui, ó, do sistema elétrico potência, o de potência, por exemplo, ele é elencado como transformador abaixador, esse daqui, ó, redutor ou abaixador. Porque aí, né, por exemplo, a gente tem o transformador de potência, esse daqui, ó. Nós temos também os transformadores da rede de distribuição, que ele também é redutor ou abaixador. Porque aí, ó, esse de potência, por exemplo, ele abaixa, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 500 kilovolt. Aí geralmente é assim, ó, no maior, na maior circunferência é a tensão maior e na menor circunferência é a tensão menor. Aí geralmente esse de potência ele está no sistema elétrico porque ele pega lá da linha de transmissão, vem lá da LT, chega nele na subestação e vai para RD, rede de distribuição urbana. E daí ele converte para 13,8 kV, o de potência. Que por sua vez, aí você tem dentro aí da rede urbana, né, outro transformador desse, né? Aí a gente pode colocar o mesmo desenho aqui, né? Geralmente sempre é uma circunferência maior ou uma menor. Aí nesse caso aqui, ó, vai ser 13,8 para 220 barra 380. Então ele vai rebaixando até aqui, ó, até chegar no 13,8 aqui, ó, é transporte. Como assim, professor? Transporte. Ele está simplesmente só transportando energia. Até esse ponto aqui, ó, nenhum cliente está utilizando a energia de fato.
eu só estou transportando desde lá da geração, né, até o primário, e geralmente o primeiro que recebe aqui chama-se primário P, né? Ou eles colocam o número 1, né? E aqui geralmente é o secundário, ou colocam o número 2. Aí do mesmo jeito, né? Aqui é o primário ou 1, e aqui é o secundário S ou 2. Aí esse transformador é o que mais tem aí, né? Inclusive, os transformadores de corrente, esses de medição aqui, ó, eles são dessa classe, porque eles abaixam o de corrente, ele abaixa a corrente, o TP, né, o transformador de potencial, ele abaixa o nível de tensão para você poder fazer a leitura, o equipamento que faz a telemetria, né, faz a leitura, ele funciona só com tensão de baixa tensão. Por isso que eu chamei essa camada aqui de transporte, porque ele só está transportando a energia, mudando de pacote maior para um pacote menor, aí chega na cidade aqui, né, na redistribuição urbana, transforma para um outro pacote menor ainda, só que aqui é baixa tensão, ó. Que é baixa tensão secundário, aqui é média tensão, aqui também, né? O 13.8 é chamado média tensão. E aqui o 500 kV é o AT, alta tensão, tá? Então existe a diferença e antigamente tudo que chegava até 13.8 ou 34,5 kV, tudo era classificado como alta tensão. E baixa tensão é só de 1.000, é até 1.000 volts em tensão alternada. Se você for olhar lá na NR10, né, Segurança e Eletricidade, lá tem tensão alternada. Se não me falha a memória, é de 90, acho que é 90 volts. Eu tenho que dar uma olhada lá. Até 1.000, tá? Mas efetivamente os equipamentos de baixa tensão, na maior tensão, né, que no caso é a nossa aqui, né, o 220/380, né? Lembrando que essa proporção aqui, sempre quando aparece duas tensões aqui, né, nesse caso aqui da baixa tensão aqui, ó, sempre a menor é a monofásica e a maior é a bifásica ou tensão de linha, tá? Nunca mostra a tensão trifásica. A tensão trifásica, geralmente a gente deduz ela. A gente faz os cálculos, mas ela nunca chega a aparecer, de fato. Temos o transformador elevador, né? Aí fornece na saída uma tensão maior que na entrada. Aí o elevador é a mesma história desse daqui, né? Então a entrada ela é baixa tensão, né? Ou uma tensão menor, e a saída seria ou uma alta tensão ou uma média tensão, tá? E na verdade a diferença do transformador redutor ou abaixador para o transformador elevador é a fonte, né? A fonte, ela tem uma tensão maior que vem lá desde a geração, né? Turbina de, sei lá, 14 gigawatts, 14 megawatts de potência, né? Aí vem de uma tensão maior e vai gradativamente diminuindo até chegar aqui, que da baixa tensão para o cliente, né? Daqui até chegar no cliente, quem que é o cliente? São três tipos de cliente. Primeiro é o residencial. Deixa eu tirar para cá. O segundo tipo de cliente é o comercial. E o terceiro tipo de cliente é o industrial. Então, basicamente, do transporte, a gente vai para a utilização.
Então, o cliente, basicamente, ele, né, o residencial, comercial e industrial, desse ponto para dentro da sua instalação, né, ele vai utilizar nos seus equipamentos. Por exemplo, a diferença do residencial para o comercial e para o industrial é que geralmente o comercial e industrial ele tem um trafo, né? Ah, e outra dica aí, né? Às vezes você vai ver no livro escrito assim, ó, trafo. Só esse nome aqui, ó, trafo. Aí trafo ele está querendo dizer transformador. Aí pode ser transformador de corrente, igual esse daqui, né, que é de leitura, né, de corrente. Pode ser o TP, né, que é transformador de potencial, que ele lê a tensão da rede. Pode ser transformador redutor, né, ou abaixador, pode ser elevador. Tem esse também, ó, transformador isolador. Não eleva nem reduz a tensão. Ou seja, ele mantém a tensão de saída no mesmo valor da tensão de entrada. Esse daqui, agora eu falo dele aqui. E na verdade, é porque a gente não fala muito desse tipo de transformador aqui no curso técnico. Mas na verdade, eu já vou dar um spoiler do próximo módulo, que tem um equipamento que ele é transformador, mas o pessoal nem chama ele de transformador, tá? Aí por isso que ele fala aqui, ó, isolador, ó, não eleva nem reduz a tensão. Ele mantém a tensão de saída no mesmo valor, mas ele consome energia, viu? Ele consome potência. Agora eu falo dele. Aí quando toda vez que você vê trafo, é né, é um transformador. Dependendo dos livros, né, tanto o livro do Senai quanto os livros que a gente escolhe aí na faculdade, né, e em outra instituição técnica, eles às vezes chamam de trafo, às vezes chamam de transformador, tá? Isso é para você não, para você aí, Wanderson, não estranhar. E a diferença é que o transformador, né, o trafo do comercial industrial, ele é próprio. É próprio? Como assim? O transformador dos dois aqui, eles têm uma demanda, né? Como assim, professor? Nele vai estar uma placa de identificação. Geralmente é assim, ó. Vai estar assim, GN. GN quer dizer Goiânia, tá? Que quer dizer que ele está na região metropolitana de Goiânia. Aí, por exemplo, Aparecida é AP. Todo transformador que está na região metropolitana de Aparecida, você vai ver que tem uma placa, parecendo aquelas placas de automóvel e moto antiga, sabe? Aquelas que é amarela e tem a cor, a letra preta. Você lembra dessas aí, Wanders? Aí vai estar assim, GN, que é Goiânia, né? Aí vai estar um número. Aí geralmente para o comercial e para o industrial, o número característico de transformador próprio, né, do cliente, ele é 21, tá? Aí 21 quer dizer que esse transformador que está alimentando o grande comércio, por exemplo, um atacadão, um açaí, né? E essa indústria que é a JC Distribuição, por exemplo, quer dizer que é deles o transformador. Quer dizer que toda a carga, já que eles têm uma carga muito alta, né, tem muito motor ali, tem muita demanda de energia, eles têm que ter um transformador próprio. E aí, esse transformador próprio, né, aí geralmente vai ter um ID que é o número aleatório, por exemplo, sei lá, 3874. Aí esse número identifica que nessa localidade tem um transformador próprio, por exemplo, lá da JC Distribuição, tá? Aí esse transformador próprio, ele pode ser de 75 kVA, pode ser de 112,5,
pode ser de 150, ele pode ser também de 225, 300 e também pode ser de 500. Ah, então só tem essas opções? Não, essas opções aqui, igual eu falei na aula passada, são as opções de um único transformador. Vamos supor que a empresa ela não seja lá muito grande, aí eu vou utilizar um desses transformadores aqui. Mas eu posso utilizar, igual lá na Jaime Câmara, né? O pessoal utiliza três desse daqui de 500, tá? Então eu posso utilizar numa subestação abrigada três desses daqui de 500, ou dois de 300, ou um de 225 mais um de 300, ou até eu mandar fazer um próprio. Por exemplo, a Pepsi Company, né, a Mabel aí, ela tem transformadores, tem subestação de 1.000, né? Então, 1.000 kVA aí de potência é considerável. Geralmente eles são é, é, eles mandam fazer, né? Porque você não tem na Transol, né? Ou na Eletroenergia ou na Agel, né? Estou citando essas lojas as mais conhecidas, né? Aí geralmente eles não têm, eles em pronta entrega. Tem que mandar projetar, mandar construir, testar, né? Para o projeto geralmente já tem quem é a empresa especializada em transformador já tem um projeto pronto. Só falta mesmo mandar produzir mesmo e testar ele. Agora, o do residencial, vou até mudar a cor aqui, né? Aí do residencial, esse transformador, ele é um trafo coletivo. Pai, provisão, o transformador, ele anda de ônibus, ele é coletivo, ele pega ônibus? Não. Coletivo quer dizer que esse transformador ele pode ser para várias residências. Ah, aí geralmente, viu, é um padrão, tá? Geralmente você tem dois tipos na atualidade. Você tem de 75 kVA ou de 112,5 kVA, tá? Geralmente você tem esse. Professor, tem lugar aí no Brasil que tem maior que esses dois? Tem. Verdade, né? Acho que eu até comentei na aula passada, teve uma turma que eu ministrava aula para o Rio Grande do Sul, aí eles, né, na localidade lá, eu acessei o Google Maps, né? Aí teve um aluno que falou, professor, eu acho que tem um transformador lá diferente, lá na rua, assim, acho que era em Gravataí, se não me falha a memória lá do Rio Grande do Sul. Aí a gente acessou o Google Maps e deu para ver o valor da potência dele, mas isso é raro, viu? O normal é você ter um transformador que alimenta, né, várias residências, ou seja, ele pega ambos, né, tanto o transformador do residencial quanto do comercial e do industrial, eles pegam a rede 13.8 e converte para baixa tensão. A diferença é que do residencial, quando ele converte para baixa tensão, ele vai liberar para várias residências ali, né? Ele vai liberar, além de várias residências, ele libera para o circuito de iluminação pública. Então, tem um rateio, por isso que na hora que você paga a conta, né, tem um rateio da iluminação pública. Por quê? Aí vamos supor que você tem aí, Wanderson, um transformador de 75 que alimenta aí a região onde você mora, né, o setor aí onde você mora. Daí esse de 75
geralmente ele vai fornecer energia diretamente para baixa tensão para 2 quarteirões. Estou chutando aqui, viu? Pode ser só um, se o quarteirão for grandão, né? Tiver bastante residência, pode ser para um, para dois, para 3 quarteirões, tá? Aí a diferença é que o transformador da indústria e do comércio, ele só libera energia para a indústria que ele foi projetado. Aí nesse caso aqui, né, ele tem GN, né, que é Goiânia, se tiver em Goiânia, óbvio, né, GN 21 e tem o ID dele, né. Agora o residencial, ele vai ter a mesma plaquinha, né? Aí vai estar lá GN, aí em vez de estar 21, vai estar GN 11. Aí 11 é o código para falar, olha, esse transformador, ele é da concessionária para distribuir energia diretamente do ramal de baixa tensão para as residências, né? Aí por que para residência? Porque a residência ela tem baixa carga, né, em relação o projetista aí da concessionária ele dimensiona, né, esse transformador. Daí, na hora dos cálculos, ele vê para quantos. É um projeto simples, mas você tem que fazer ele em várias etapas. Se você for pegar, abrir o Google Maps aí, né? Na verdade, tem um programa, acho que é Mapeu que chama, um programa que a concessionária usa e daí tem mapeado todos os transformadores. Daí ele vai, olha lá. Se eu não me engano, o programa aqui da Equatorial Goiás, né, que foi herdado primeiro lá da Celg, né? Aí quando a Enel adquiriu, a Enel também adquiriu esse programa e por sua vez a Equatorial também adquiriu, chama CADPROG. Aí esse programa, o CADPROG, ele tem também, né, o cadastro, né, de toda e qualquer rede que tem na região metropolitana, né, e na sua abrangência. E daí você batendo o número aqui, o ID, né, aí vamos supor, vai estar 1024, né? Eu coloquei o número aleatório. Aí esse número aqui vai falar que no setor tal, sei lá, no setor aeroporto, tem esse transformador que cuida de 2 quarteirões, por exemplo. Aí para outros 2 quarteirões vai ter um outro transformador, ou de 75 ou de 112,5 que cuida, e assim por diante. Beleza? Vamos ver mais aqui. Então, basicamente, ele tem o núcleo, né? Tem as chapas, onde o campo eletromagnético vai viajar, né? Porque se for pensar, vamos supor que aqui é o primário dele aqui, ó. Vamos supor que aqui é o primário, ou um, né? E aqui é o secundário, ou dois, né? Ou seja, chutando aqui, vamos supor que fosse um transformador da rede elétrica, então aqui chegaria 13,8 kV e sairia, né, 220/380 volt. Aí, o fluxo magnético, isso aqui é uma bobina, né? E essa bobina, se você fosse enxergar o fluxo magnético aqui, né? Se fosse enxergar ele geralmente tem esse formato aqui, ó. A bobina sozinha, tá? Tem esse formato. Agora, com essa armadura aqui, em vez dela ter esse formato, né? Aqui seria a bobina aqui, né? Em vez dela ter esse formato, parecendo um formato aqui de um feijão, né? Mais ou menos. Aí ela vai assumir essa forma aqui, ó. Ela assume essa forma, ó. Ela justamente assume a forma do transformador.
E todas as linhas elas vão andando uma paralela à outra aqui, ó, tudo na forma quadrada. E por isso que o transformador ele tem essa armadura. Essa armadura são como vias, né? Imagina esse transformador sem essa armadura aqui. Seria como eu liberar os carros para andar aí no meio do mato, né? No meio de um tanto de árvore, toco de árvore, cupim e por aí vai, né? Sem estrada nenhuma, né? Então seria difícil esses carros andarem por aí. Mas a partir do momento que eu coloco uma infraestrutura, eu coloco ruas, né? Então a infraestrutura para o campo eletromagnético viajar dentro do transformador são essas chapas aqui. Aí na época eles fizeram um teste e descobriram, eles tentaram com um núcleo desse com uma peça usinada. O que que é uma peça usinada? Você pega aqui esse bloco aqui, ó. Você pega todo esse bloco aqui, ó, e faz o quê? Vem aqui, ó, e corta esse buraco aqui, né? Ou quadrado ou circular, usina, né? Corta aqui tudinho, faz um rasgo, né? Que o pessoal da mecânica chama. Mas aí é de novo. É uma estrada aqui, mas é o campo eletromagnético, é uma linha, né? Essa linha aqui, a um com a 2, elas vão ficar muito próximas, vão querer se chocar. O ideal é que a linha um, linha 2, se ele tiver 20 mil linhas, essas 20 mil linhas, elas não se toquem. Aí eles tiveram a brilhante ideia, em vez de eu usinar, eu vou cortar em chapa, ou seja, eu corto numa chapinha aqui, depois corto numa segunda chapa, numa terceira e por aí vai. Eu pego esse quadrado inteiro aqui, ó, e divido em várias chapas. Aí essas várias chapas eu corto aqui, né, o buraco no tamanho certo e depois eu passo um verniz, né? Esse verniz vai é, possibilitar o contato mecânico, ou seja, elas estarem próximas das outras, só que vai evitar o contato, né? Elétrico e o contato magnético. Então, esse campo magnético ele vai ficar organizado, andando em cada uma dessas chapas de forma separada. E isso vai fazer com que a eficiência desse transformador eleve assim um nível muito alto, viu? O que que dá mais para falar? Ó, tem outras simbologias aqui, tá? Essa simbologia que eu desenhei aqui da circunferência, ela tá mais em normas de distribuição, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui a 0,5 só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a circunferência maior, a menor. Inclusive, eu tinha até esqueci de mencionar, ó. Ela, ele mostra também a ligação, a interligação. Por exemplo, a 13.8, ela é interligada em triângulo. Como é transporte de energia, ou seja, como eu não vou utilizar essa energia, porque a gente utiliza energia de três formas, por exemplo. Nós utilizamos com circuito monofásico, podemos utilizar com circuito bifásico ou com circuito trifásico. Geralmente aqui, né, na região Goiás, né, onde tem a tensão 220/380, ou seja, 220 monofásico, 380 tensão de linha, viu? Não é trifásico, viu? É bifásico. Sempre quando eu falar tensão de linha, é tensão bifásica. Aí, para esse tipo aqui, a gente utiliza a ligação estrela, porque a gente tem a opção de utilizar ela monofásica, principalmente monofásica, né? Monofásica
e trifásica. O bifásico aqui, onde é 220, não é necessário, viu? Ele é necessário só para alimentar residências, mas para utilização só é necessário o monofásico e o trifásico, tá? Ou um ou outro. Agora, em regiões onde a tensão é 127 volts, né? O famoso 110, aí sim eu posso utilizar ele monofásico, bifásico e trifásico. Posso utilizar os três. Inclusive, onde é 127, geralmente o pessoal gosta de utilizar duas fases, porque 127 vezes raiz de 3 dá 220. Então, você utiliza um equipamento 220, mesmo você tendo uma É tensão neutro, né? mesmo você tendo uma tensão monofásica de 127, né? Porque aí, se você utilizar os dois como se fosse monofásico, vai dar 220 volts. Aí, geralmente é o que mais utiliza. Pelo menos, eu fiz muito projeto em região de Paulínia, ali em São Paulo. É, tanto que a norma de distribuição da CPFL, ela para essa região, né, e outras semelhantes, né, ela nem considera o circuito monofásico. Ela já coloca lá cliente B, né, B de bifásico, tipo um ou B tipo 2 e por aí vai, né? O índice quer dizer a quantidade de carga. É igual aqui, ó. Você pegar a norma, vamos pegar aqui a antiga aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Isso aqui é a nomenclatura antiga, mas hoje, até hoje, a gente ainda faz assim, ó. Aí o B, que é de bifásico, né? O M monofásico, o T de trifásico. E aí o índice quer dizer, por exemplo, ó, o bifásico categoria um é de 12.100 watts até 20.000 watts. Aí, por exemplo, o M3, o monofásico categoria 3, ó, é de 9.100 até 12.000. O M2 é de 5.100 até 9.000, né? E o M tipo 1 é até 5.000 watts de potência. E o trifásico do mesmo jeito, ó. O T1, quanto maior o índice aqui, ele vai ser a letra, né, que é T de trifásico, e vai ter a carga relacionada ao índice 1 aqui, ó, que é até 26, né? Se aqui é até 25, né? Então, a partir de 26 ele já pode colocar trifásico. Aí, se for entre 26,1 quilowatts até 39 quilowatts, não, desculpa, volt ampere, né, potência aparente, aí já é o ideal você ser trifásico. E o categoria 2 já tem os cálculos aqui pronto, né? A concessionária já recomenda um disjuntor de 60 amperes trifásico, se for ligação aérea, 16 milímetros, né, o cabo multiplex. Se for entrada subterrânea de PVC 70, aí é de 16. Se for o XLPE, é o 0,6 a 1 kV, né, de 10 milímetros. Então, essa nomenclatura aqui, né, por exemplo, essa divisão que é o triângulo, né, triângulo estrela, é justamente o triângulo é para transportar energia, por isso que a rede de média tensão, a rede de alta tensão, extra alta tensão, é toda transportada em triângulo. Com algumas exceções de uma subestação para outra, você pode, diferente de uma arquitetura em triângulo, tá? Mas basicamente é em triângulo. Aí quando você utiliza a energia, né, a utilização, aí já é interessante você utilizar a estrela, porque aí você, no meio aqui das três fases, você coloca uma bobina que vai ser a bobina de neutro, né? E essa bobina de neutro você aterra para justamente você ter a certeza que o neutro ele vai ter potencial zero, né? Porque qualquer potencial que tiver, ele vai ser absorvido aí pelo sistema lá de aterramento final. Aí você tem essa outra nomenclatura aqui, né? Que é simplesmente você fazer umas ondinhas aqui, né?
Aí tem com núcleo de ferro, ó, núcleo de ferro. Aí o núcleo de ferro, justamente, já que a bobina é só a bobina aqui, né? O ideal é você colocar o núcleo de ferro aqui para você concentrar o campo eletromagnético e fazer com que essa bobina funcione com eficiência maior. Aí esse com blindagem, aí blindagem você coloca de um lado aqui, ó, igual tá vendo aqui, ó, tem com núcleo e blindagem do transformador aqui, você coloca uma cobertura. Alguns transformadores aí de sinais, né? Circuito de telecomunicação, tem tanto núcleo de ferro com núcleo com blindagem, dependendo do equipamento. E esse aqui com derivação são os famosos TAPs, né? Os TAPs do transformador. Inclusive, transformador de potência e de rede de distribuição, ele tem derivação. Ele é transformador abaixador, né? Que converte do 3,8 para o. Inclusive, né? Acho que até você comentou, não foi? Na aula passada aí, que aí você acessa lá aquela portinhola, os mais antigos, né? Acessa a portiola e você consegue mudar o TAP do transformador. E os atuais, né? Lembra que eu mostrei aquela foto, o copinho, né? Você tira aquele copinho de alumínio, né? Que ele vem com a cordinha. Aí dentro daquele Que copinho tem roda. um dial lá para você fazer a mudança do TAP pelo lado de fora do transformador. Lembrando que essa derivação É, aqui, ó, assim, pois não, pode falar. é mais fácil, né? Transformador novo, né? Isso. Que o novo é justamente para evitar, porque assim, pensa, geralmente quando você tem que mudar a derivação, vai ser um transformador da rede de distribuição rural. Geralmente é assim. Na urbana é muito raro você fazer essa mudança, porque na urbana tem um tipo de transformador que ele é conhecido como regulador de tensão. Mas não é o outro transformador que eu falei que eu ia dizer, que eu ia comentar sobre ele nessa aula, não. Esse regulador de tensão, ele é por exemplo, se você olhar aqui no livro, cadê o livro aqui? Ó, acho que é 600 e opa, já chego. Quer ver? Vamos pegar esse comum aqui, ó. Aí gera, acho que eu esqueci de falar na aula passada, ó. Geralmente você sabe a potência dele, ó. Geralmente vai estar em vermelho e aí fica o número aqui do lado de fora. E aí ele tá em vermelho, pelo menos que eu já vi. E além do número, ele tem o K aqui, né? Quilo, volt, né? Justamente para você. Às vezes ele só tem o número, tá? Então esse daqui seria 30 kVA, esse aqui, por exemplo. Mecanismo de operação do disjuntor interno. É esse modelo aqui eu nunca vi, não, tá? Confesso que esse aqui é novo para mim. Pelo menos esse aqui, ó, mecanismo de operação disjuntor interno. Que os que eu conheço não tem disjuntor interno, não. Deixa eu ver se mais para frente mostra um. Isso aqui é aquele a seco que eu mostrei na aula passada, né? Não é porque tem uns que mostram o desenho bem feitinho. É que não mostra aqui, não. O regulador de tensão, ele vai ter, como eu não achei ele aqui, não me lembro aonde que o regulador de tensão, por exemplo, ó, ele vai ter esse mesmo formato.
A diferença é que ele vai ser um pouco maior, né? Às vezes ele é um pouco maior e ele tem um controle automático por um CLP e ele fica olhando online a rede elétrica e o TAP dele, ele é alterado, por exemplo, esse com derivação normal aqui que a gente acha na rede urbana e na rede rural também, ele, para você mudar a derivação, você tem que desligar a rede, né? Você tem que fazer o desligamento e ir lá e alterar o TAP. Agora, o regulador de tensão, esse aqui é transformador, normal, tá? Mas vamos supor que ele seja, vamos fazer de conta que ele é regulador de tensão. Então, vai ter um regulador. Então, esse regulador de tensão aqui, ele pega, né, o secundário dele aqui, ó, essa parte. Ele aqui tem o primário, né? Ele vai receber o A, o B e o C fixo, né? Em triângulo. E o secundário aqui, ele vai receber, né? Ele em estrela aqui, né? A, B, C. E o neutro aterrado aqui, né? Aí o secundário dele aqui, ó, vão ter várias graduações aqui, ó. A diferença é que quando é um transformador regulador de tensão, a concessionária instala ele e aí um CLP aqui, ó, vai controlar a mudança de TAP dele. Por exemplo, eu estou num horário, né, num horário em que estou com uma carga muito alta. Aí o que que o CLP, o que que o CLP faz? Ele pega, por exemplo, a relação, lembra lá? Acho que eu comentei numa aula que a relação de transformação aqui, ó, de tensão e quantidade de voltas aqui, ó, ela é diretamente proporcional, tá? Opa, é o 2 aqui. Então, quanto maior, se eu quero aumentar a tensão tanto de um quanto o outro aqui, né? Eu vou, já que ele é direto e proporcional, eu vou aumentar a quantidade de taps, a quantidade de volta, né? Aí o que que ele faz? Ele pega, sai da posição em que ele está, né, por exemplo, e aí ele vai para outra posição no sentido de aumentar a quantidade de TAP aqui. Aí esse CLP faz de forma automática online, em tempo real, sem necessitar desligar. Você coloca um circuito eletrônico aqui. É igual, você já viu aquele chuveiro que ele tem aquela vareta, né? Aí geralmente ela é mais caro. Aí você coloca aquela vareta bem no potenciômetro de mudança de temperatura. Aí nele, você já viu que ele fala que você pode fazer a mudança de temperatura com ele ligado? Você já viu desse modelo? Aí o regulador de tensão é do Já. mesmo jeito. A diferença é que não é uma pessoa que vai fazer essa mudança em tempo real, é o CLP. Aí o CLP vai olhar para a curva de carga lá e vai falar: Nossa, tem cliente demais nesse bairro aqui, nesse setor aqui. Pessoal voltou mais cedo de casa e estão moendo 12. Aí o que que ele faz? Ele aumenta a quantidade de bobinas aqui e aumenta a tensão para ele compensar a queda de tensão aqui. Aí ele vai fazer. Aí geralmente você tem esse transformador regulador de tensão na rede de distribuição urbana. É muito raro, pelo menos eu não tenho notícia numa rede rural, mas na rede urbana você tem ele. Aí ele é a mesma coisa, você olha assim para ele, é um transformador comum, mas na verdade ele tem uma eletrônica embarcada aqui, que aí o CLP ele fica olhando em tempo real, né?
para fazer essa compensação. Agora, lá na zona rural, né? Antigamente você tinha que abrir essa portinhola, enfiar o braço aqui, né? Desligar primeiro, obviamente, né? Desligar aqui, é porque ele tem um Igual, circuito eletrônico que protege. Ah, pois não, Vando. lá eu trabalho, não sei se eu falei para você, lá tem 2.000 placas lá, solar, né? Sim. Aí tá dividido em vários pontos lá, dividir essas placas em três setores. Hum. Aí as placas, quando vai medir a energia lá, de manhã, ela tá uma voltagem, meio-dia lá já tá bem mais forte. Parece que as placas jogam muita carga lá no transformador, É, né? E fica aí mais é forte a por energia. isso, mas é por conta É, do ângulo de incidência do raio solar. Aí, geralmente é meio-dia, né? Dependendo ali do ângulo que tá, ela vai estar em 90 graus, né? O de máxima incidência. E aí, o que que você pode fazer para compensar? Geralmente eu utilizo lá lá tá, na loja dá lá. 380, aí vai para 390, tem vida até 400. E Aí isso. começa a energia Aí lá. sabe o que que a gente faz lá no para aplicação em açude, né? Ou até em bomba de. A gente já usa por exemplo, a gente já aproveita, utiliza uma bomba de corrente contínua, né? Um motor de corrente contínua, porque aí a gente não precisa de inversor de frequência para fazer essa conversão. E aí a gente vai precisar dele mesmo só para fazer o acionamento lá, né? E daí a gente utiliza aquele da WEG, o CFW 500 Solar Drive. Aí esse modelo aí, Sei. ele tem uma plaquinha lá, até o pessoal lá da WEG ensina a gente a montar lá. Aí o que que a gente faz? Tem uma mini placa solar, ela é do tamanho de um quadro desse negócio de foto, né? Aí você liga esse Sei. sensor e você vai ligar com o motor de passo. E aí esse sensor, ele percebe a incidência, quantos graus que tá, né? Por exemplo, se tiver 10 horas, né, ele vai ver que a incidência ela tá numa posição. Aí ele manda um comando aí você tudo configura lá no inversor. Ele manda um comando pro motor de passo, aí o motor de passo ele fica num ângulo e que mesmo sendo 10 horas, né, ele pega a incidência de 90 graus e aí ele consegue a máxima Uhum. transferência de potência. E aí, por exemplo, você tem aqueles diodo de proteção, né? Porque senão dá pau lá na placa solar. Eu não sei se você utiliza desse, né? Mas pelo menos o que eu conheço, esse Solar Drive aí, o CFW 500, aí tem ele de várias potências, né? Dependendo aí da aplicação. E é uma alternativa, tá? Que aí ele trata, aí você compra lá o sensor, a plaquinha assim, né? E aí coloca ele, aí obviamente você coloca as placas com o motor de passo ali, né? Para ele poder mandar o comando e fazer aquele controle, porque ele regula a tensão direitinho lá. Depois você manda lá eu não sei se a Laura me colocou lá no grupo. Eu sei que eu fui colocado em uns grupos aí, né? Vou dar uma olhada lá então, Pra depois te gente mando lá. comentar. Eu pedi para ela colocar lá. Eu sei que eu já entrei no de Mineiros, no de Jataí. Acho que eu entrei também acho, não tenho certeza. Tudo Aí já na vida ali. esse regulador de tensão, você confunde ele facilmente com um transformador normal. Aí tem um outro, a gente passou um pouco do horário, mas como eu ainda tô em virada de módulo aí, né, dá pra gente estender mais um pouquinho. Aí tem um outro transformador que é o que falou. Quer ver? Vamos lá para cima aqui. Esse daqui é o isolador. Na verdade, ele não é nem chamado de transformador isolador. Tá vendo aqui que fala assim, ó, ele não eleva e nem reduz a tensão, ou seja, ele mantém a tensão de saída no mesmo valor da tensão de entrada. Na verdade, ele não vai ter nem, vamos dizer assim, tensão de saída. Aí por quê? Mas se ele não como se diz, se não aumenta nem diminui, né? Se não diminui nem aumenta, você concorda que vai continuar a mesma tensão?
Aí, geralmente, esse tipo de Tipo transformador, energia, ele hã? vai gostar do estabilizador, Uai, no, ele vai como se estabilizar a diz, energia, então. no inflói nem contribui, né? Ah, geralmente ele é desse tamanho aqui, ó. Ele é um transformador de potência, ele é do tamanho do transformador de potência, e aí ele vai estar em subestações, né? Você vai jurar que é um transformador de potência, mas na verdade ele vai ter um outro nome lá. Geralmente a gente vê isso lá no último módulo, mas já vou dar spoiler logo aqui. Ele é chamado de reator. Ah, professor, o único reator que eu É. conheço é o reator Arc lá do Homem de Ferro, né? Esse aqui é chamado de reator. Ah, professor, então sai raios gama dele, né? Não, não, nada disso. É o seguinte, ele fica ligado na linha de transmissão. É porque é o seguinte, a LT, né? A linha de transmissão tem um probleminha. Vai, qual que é o problema, professor? É o seguinte, você tem a distância que, por exemplo, lá no projeto, já vou dar spoiler lá na matéria de instalação do CEP, é o seguinte, a torre aqui, ó, ela tem uma altura característica, não é à toa. Por quê? Dependendo da linha da tensão, vamos supor que é sei lá, uma rede de 500 kV aqui, ó. Essa rede de 500 kV, a torre dela tem que ter uma altura, porque e essa altura tem que ser padrão da linha, aí ela forma uma barriga aqui que o pessoal chama de catenária, ela tem que ter uma altura característica. Aí por isso que as empresas terceirizadas aí, né, da Equatorial, por exemplo, elas fecham um contrato para fazer o chama limpeza de faixa de servidão. Aí você limpa aqui, ó, você tira todo mato, vegetação, você cria uma espécie de estrada aqui virtual, né? Aí você desmata 12 metros para cá e 12 metros para cá, ou seja, você vai ter 24 metros aqui no quilômetro dessa rede, justamente para você forçar que o espaço aqui de cada linha de transmissão tenha a mesma altura. E aqui, essa linha aqui, ó, você vai aumentando, aumentando. Lembra o capacitor? Não tem um capacitor de duas placas? É. Esse capacitor que parece uma latinha de refrigerante, né? Aí, na verdade, aí a distância entre um filme e outro ali tem um dielétrico. Aí, na verdade, essa linha de transmissão aqui é como se fosse um capacitor desse gigante de área. A diferença é que a área dela, ela vai complementando no comprimento. Quanto mais longa a linha de transmissão, é como se eu criasse um capacitor gigante aqui, ó. Aí vamos supor que essa linha aqui, sei lá, tem 600 quilômetros aqui, ó. Tô chutando aqui, viu? Tem 600 quilômetros. A esses 600 quilômetros, ele, quanto maior a linha aqui, é como se fosse um capacitor. O que que é o capacitor? Ele acumula carga entre uma placa e a outra aqui, né? Na verdade, o isolante aqui seria o ar. Aí por isso que você tem que mandar desmatar aqui. Aí ao longo da linha vai haver uma formação de capacitância natural na rede. Essa capacitância natural na rede, ela pode injetar picos de tensão, além dos picos de tensão injetado pela energia magnética lá do gerador. Lembra que eu falei? Ah, não falei ainda não, né? Que a gente ainda não chegou. Mas calma, a gente vai chegar. Acabando esse módulo aqui, a gente chega lá. Aí, só para você não ficar curioso, aí esse reator, que na verdade que é um transformador, aí qual que é o papel dele? Aí ela vai enchendo aqui, ó, é como se fosse um capacitor gigante, ela vai enchendo de energia capacitiva na rede, e às vezes ela fica evidente em alguns locais, e quando a carga está muito alta aqui, né? Você vai ver que, por exemplo, se você passar por debaixo dessa linha aqui, ó, mesmo ela tendo a altura característica, você vai sentir, né, a energia eletrostática, você vai sentir seu cabelo começar a levantar. Aí não quer dizer que você está virando super saiyajin, não, é porque a capacitância ali está muito alta, além do campo eletromagnético.
Aí o que que acontece? Essa capacitância, ela é prejudicial à rede. Só que aí ela precisa ser consumida do mesmo jeito que a energia indutiva, né, que é injetada na linha aí. Lembra que a energia indutiva aí, eu até comentei lá em segurança e eletricidade, ela é necessária porque senão eu não tenho campo eletromagnético variável para eu enviar os portadores de carga na linha de transmissão. Aí a solução para essa energia magnetizante, né, que é indutiva, a solução é você colocar um banco de capacitor, aí esse banco de capacitor carrega e vai descarregar essa energia magnética no solo, né, no aterramento. Agora, para essa energia de outro tipo, né, a capacitiva, né, ao longo da linha, você utiliza esse transformador gigante aqui, que é não esse aqui, né, mas é um que ele só tem a bucha do primário, tá? Então, por isso que ele está falando aqui, ó, transformador isolador, né, não eleva nem reduz a tensão. Faz sentido, se ele não eleva nem reduz, por que que ele tem um primário e um secundário? Na verdade, ele não tem. Ele só tem a tensão de entrada ou, né, vamos dizer assim, pelo mesmo lugar que ele entra, ele sai. É como se fosse uma sala com uma única porta. Aí o que que o pessoal faz? Instala esse transformador. Se eu não me falha a memória, você instala um perto aqui da linha aqui, ó, um transformador, um reator desse aqui, ó, e instala outro reator aqui, ó. Aí o que que esse reator vai fazer? Aí ele só tem a bucha do primário, você conecta nele aqui, ó, aí aterra ele, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa capacitância aqui, ó, e literalmente ele vai consumir ela. O reator, né? Ele consome essa capacitância, liberando a rede de tensões aí, né? De potência capacitiva, que pode prejudicar a rede aí, tá? Aí ele geralmente ele faz isso. E a gente ainda tem o transformador de instrumentação, né? Basicamente, o de instrumentação é para fazer leitura. Aí o de leitura, né? Tanto o TC quanto o TP, eles são abaixadores, né? Mas lembra que eu falei, a questão de ser abaixador ou elevador é o sentido da corrente aí, né? O sentido e a finalidade para que eu estou usando aí. Aí os transformadores de leitura, né, eles vão fazer a diminuição da tensão ou a diminuição da corrente, justamente para você fazer a leitura, né, de maneira indireta, né? Você pode fazer ele tanto no lado da média tensão quanto no lado da baixa tensão, né? Aí dependendo, vamos supor, é uma rede, por exemplo, geralmente é 34,5 kV, você faz uma medição indireta do lado da média tensão. E aí, e o do 13,8 já é o contrário. Você coloca o TC e o TP lá na subestação do lado da baixa tensão. Aí tanto faz. Você pode utilizar a indireta do lado da média tensão ou do lado da baixa tensão. Então é isso. Eu acho que hoje deu para a gente, né, destrinchar. Aí na próxima aula a gente pode discorrer sobre os motores aí, né? Motor de indução, que é o motor universal, né? Que a gente vai ter duas aulas ainda, né? Então é isso, Wanders. Fica com Deus, tá? Falou, então. E até a próxima Tá web bem. aula aí. Ah, conta aí.